Fala pessoal que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui com a disciplina da Primeira Guerra Mundial, somente simulado, tá certo? Vocês aí que já passaram pela teoria e vamos aqui para a prática, tá certo? A prática será o simulado. Então, você que é novo aqui no canal, que gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha, tá certo? Vamos seguindo somente simulado da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Primeira questão: a guerra está presente na história humana em todos os tempos. Não raro, a experiência limite da violência e da luta entre seres humanos até a morte deixa marcas profundas nos indivíduos e na sociedade. Essas marcas podem ser notadas nos hábitos e nas conversas do cotidiano, nas artes, nas construções e na expressão das pessoas que se cruzam pelas ruas. Em 2018, contempla-se o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, que foi no período de 1914 até 1918, tá certo? Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. A. No início do século XX, a Europa se encontrava em um período de poucas expectativas com relação ao progresso. Mesmo com a forte aliança entre a Grã-Bretanha, França e Alemanha, o marco europeu se encontrava em decadência, principalmente no que diz respeito ao avanço tecnológico. B. O país de menor índice de crescimento econômico era a Alemanha, tendo como principal causa o atraso na corrida imperialista. C. A disputa entre as nações europeias se manifestou de forma não declarada, o desenvolvimento da indústria era fraco, não havia produção de armamento e o Estado se ausentava de investimento em tecnologia armamentista. D. Um dos aspectos mais surpreendentes da Primeira Guerra Mundial foi o desenvolvimento patriótico da população civil, que se engajou ativamente no conflito, de forma romântica e ingênua, que a guerra possibilitava a conquista da glória e uma experiência de vida intensa de que apoiá-la era uma questão de ideal à pátria. E a economia da guerra envolvia uma política de abundância de alimentos. Apesar da guerra, a maioria da população tinha acesso à saúde e moradia. Havia uma preocupação do Estado em atender às necessidades da população em primeiro lugar. Qual seria a resposta dessa primeira questão? Sabemos que um dos fatos que marcaram a ascensão das hostilidades entre os países que praticavam a Primeira Guerra Mundial foi o nacionalismo, né? Eu acredito que vocês sabem disso. Criado como identidade dos povos durante o século XIX, o nacionalismo foi utilizado como forma de persuasão, né, das massas populares. O discurso das necessidades civis, né, do cidadão civil, em se alistar no exército para defender sua nação e pátria para o recurso utilizado como forma de ampliar o contingente do exército, né? Os civis aí juntavam-se ao exército, se alistavam ao exército para defender a sua pátria, é isso? Então a nossa
Nossa primeira questão justamente trabalha sobre esses civis se juntar ao exército para defender a sua pátria, tá certo? Vamos seguindo. Segunda questão. Atritos pertinente decorrente de disputa imperialistas, profundas rivalidades políticas assentadas em extrema nacionalismo e constituição de dois blocos antagônicos de aliança entre países da Tríplice Aliança e a Tríplice, né? Entende também que configuraram, entre outros aspectos, os quatro históricos que resultou numa oposição. Não foi isso que resultou nessa Primeira Guerra Mundial, que resultou nesses conflitos que os civis se juntavam para atender à sua pátria. Então, todos esses atritos, todas essas profundas rivalidades políticas, né, entre a Tríplice Aliança, né, se juntaram para poder fazer esses aspectos que pode fazer esses aspectos políticos e econômico também. Foi justamente o acontecimento que resultou nessa Primeira Guerra Mundial, tá certo? Todas essas rivalidades políticas. Vamos para a nossa terceira. Sobre a Primeira Guerra Mundial, analise as afirmativas abaixo. Primeiro item. A Primeira Guerra Mundial foi resultado dos atritos pertinentes provocados pelo imperialismo das grandes potências europeias. Sim, isso aqui a gente acabou de falar, né? Acabamos de falar que foi realmente por causa desses atritos, né, pertinente do imperialismo, não é isso? 2. Dois blocos enfrentaram-se. A Tríplice, entende-se formado pela Alemanha, Austrália e Itália, e a Tríplice Aliança formada pela França, Inglaterra e Rússia. Nós acabamos de ver que não. Já acabamos de ver que não foi junto por esses países, tá certo? Acabamos de ver no item anterior. 3. A Grande Guerra deixou profundas consequências para todo mundo, podendo destacar, redesenhou o mapa político da Europa e do Oriente Médio, marcou a queda do capitalismo liberal, motivou a criação da Liga das Nações, com certeza, não é isso? Com certeza, sem sombra de dúvida, a Grande Guerra deixou essas profundas consequências, tá certo? Então, a nossa alternativa correta é o item C, tá certo? Somente está correto o item 1 e o item 3. O item 2 está errado. Vamos seguindo. Quarta. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito entre estado de guerra total, em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. São considerados fatores determinantes da Primeira Guerra Mundial, exceto o ataque japonês a Pearl Harbor foi também palco de disputas territoriais e ataques inimigos. B. A morte do herdeiro do trono austríaco Francisco Fernando e sua esposa no dia 28 de julho de 1914. C. O antigermanismo francês, em consequência da Guerra Franco-Prussiana, na qual a França foi derrotada e obrigada a entregar para os alemães as regiões de Áustria e Lorena. D. O imperialismo e o colonialismo gerado pelo extraordinário crescimento industrial que acirrava os choques de interesse econômico e político entre a potência industrializada. Vamos lá.
Sabemos que na teoria, o que foi dito na Primeira Guerra Mundial, o ataque a Pearl Harbor foi um ataque militar, né, surpreso do Serviço Aéreo Imperial da Marinha Japonesa contra os Estados Unidos, né, na época. Aí na base naval, que teve na base naval no território do Havaí, pouco antes das 8 horas, né, da manhã, num domingo de 7 de dezembro de 1941. Pronto, em 1941, em 7 de dezembro de 1941, às 8 horas na manhã de domingo, foi o que aconteceu o ataque a Pearl Harbor, né? Que foi o ataque militar surpreso, tá certo? Então, nosso gabarito correto é o item A. Quinta questão. É encerrada a Primeira Guerra Mundial em 1918. Para surpresa dos diplomatas europeus, Wilson viajou ao Velho Mundo a fim de participar das discussões da paz ocorrida na Conferência de Paris em 1919, na composição da delegação norte-americana que acompanhou o presidente da Conferência de Paris. Não havia um único representante do Partido Republicano ou do Senado, o que constituía erro imperdoável. A situação tratada no texto teve um efeito nos Estados Unidos. Qual foi esse efeito? Vamos lá. A decisão do Congresso de exigir que os Estados Unidos participassem da partida de colônias tomadas aos vencidos na África e na Ásia. B. Tanto o Tratado de Versalhes como o Pacto de Criação das Ligas das Nações foram rejeitados pelo Senado. C. A eleição dos candidatos Jaime Costa do Partido Democrático para a presidência dos Estados Unidos com o apoio de Wilson. D. A continuidade de uma política internacionalista pela diplomacia norte-americana, com os Estados Unidos liderando a Liga das Nações. E a reeleição de Woodrow Wilson para a presidência dos Estados Unidos, que devido à oposição do Senado teve que adotar uma política externa isolacionista, não é isso? Sabemos nós que a situação que se trata teve um efeito nos Estados Unidos, né? Que esse efeito, as cláusulas econômicas impunham o pagamento de indenizações e fizeram com que a Alemanha perdesse grande parte do seu potencial econômico e agrícola, né? Também, além disso, o país deveria reconhecer sua responsabilidade na guerra. Aconteceu em 1920, né, que o Senado dos Estados Unidos, dominado pela oposição na época, recusou-se também de ratificar o tratado e o país teve que se retirar da Sociedade das Nações, né, o que enfraqueceu a organização. Foi isso? Por isso que o nosso gabarito da quinta questão é o item B, que tanto o Tratado de Versalhes como o Pacto das Criações das Nações foram rejeitados pelo Senado. O Senado rejeitou esse pacto. Vamos lá, nossa próxima questão. Sexta. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito político e militar. Todos somos sabedores disso. Caracterizado por ser uma guerra de dimensões globais, teve centrado na Europa e desflagrou entre as principais potências econômicas no início do século XIX, no século XX, no contexto da Primeira Guerra Mundial. O Brasil vivia o período político denominado da República Velha, no qual o estado de São Paulo e Minas Gerais se alternava no poder. Com base nessas informações, indique quem era
E qual o estado de origem do vice-presidente do Brasil entre os anos de 1914 a 1918, que foi o acontecimento da Primeira Guerra Mundial? Vamos lá. Atualmente, o presidente do Brasil, nos anos de 1914 e 1918, era Venceslau Braz, né, Pereira Gomes. Porém, por motivo de doença, seu vice, Urbano Santos da Costa Araújo, acabou assumindo a presidência, tá certo? Exatamente. Urbano Santos, lá do Maranhão. Acredito que todos vocês vão colocar aí Venceslau Braz Pereira de Gomes, né? Mas atualmente o presidente sim era o Venceslau Braz. Só que por motivo de doença o vice-presidente assumiu, que foi o Urbano Santos, tá certo? Vamos seguindo, 7ª questão. A Bela Época, né? Bela Época em francês, começou no final do século XIX e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Foi considerada uma era de ouro da beleza, inovação e paz entre os países europeus e sua influência que se espalharam pelo mundo, chegando até a Amazônia. Na Amazônia, a Bela Época deu-se por conta do bom provocado pela a riqueza proveniente da extração do látex, né, que é a borracha. B. Anexação definitiva do Acre. C. Imigração europeia para a região. E D. Chegada da ferrovia à região. Quem sabe história aí do Brasil deve acertar essa questão, né? A Bela Época, né, em francês Belle Époque, amazônica, está intimamente ligada ao ciclo da borracha, né, que é a riqueza proveniente da extração do látex, né, a borracha conhecida aí. Vamos seguir, não, encerramos, né, só 7 questões. Pronto, a nossa 7ª questão e última foi sobre a Amazônia lá na Bela Época, né, que a Amazônia ficou ligada ao ciclo da borracha na região, tá certo? Peço aí que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, curte, comenta, compartilhe em grupos de estudo. Foco na polícia, exatamente, novidade aí, foco na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que terá a prova em Fortaleza, tá certo? Ah, mas como é isso que eu não tô entendendo? Exatamente. Concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo vai ter prova realizada no estado do Ceará, no município de Fortaleza, na região, né, aí Nordeste foi escolhida o Ceará, tá certo? Então, a Primeira Guerra Mundial também está ligado ao conteúdo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, se inscreva no canal, comenta, compartilha e se inscreva. Valeu, pessoal, até a próxima, se Deus nos permitir. Valeu!